Olá pessoal, então agora eu vou explicar para vocês como é que vai ser mais ou menos a ordem da nossa leitura, como a gente vai dividir esse livro ao longo das semanas. Então vocês podem olhar aqui a tela, que na semana 0, ou seja, vocês ainda não vão estar lendo o livro realmente, antes da gente iniciar a leitura, a gente vai ter uma aula ao vivo inaugural, para a gente tirar as dúvidas iniciais e tudo mais, ver se todo mundo está com o livro, tá? Verificar que está tudo certo. E para essa aula, antes dessa aula ao vivo, vocês podem ler o prefácio e a introdução do livro, porque talvez eu já comece, já inicie alguns assuntos acerca de Aristóteles e sobre o livro Aristóteles para Todos, que a gente vai ler, tá? Aí vocês podem ver o seguinte, a gente vai ler todo o livro ao longo de 8 semanas, e não vai ficar nada pesado, porque eu fiz o máximo aqui para que não sejam muitas páginas por semana, então o máximo é 26 páginas. O que é bem tranquilo, pessoal. Não é muita coisa para uma semana inteira, tá? E aí a gente vai poder tirar todas as dúvidas e explicar bem e aprofundar bem cada um dos temas nas aulas ao vivo que se sucedem logo depois da semana de leitura. Então, digamos que na semana 1 a gente comece lendo a primeira parte do livro, que é O Homem como Animal Filosófico. Essa parte possui 14 páginas e aborda 3 capítulos, certo? A gente vai tirar todas as dúvidas na aula ao vivo acerca desses 3 capítulos e dar uma aprofundada na medida do possível, tá? E vocês podem ver aqui, então, que a maioria tem, em média, 20 páginas por semana e o livro tem 23 capítulos, que estão sendo divididos aqui ao longo dessas semanas. Algumas semanas tem apenas 2 capítulos, algumas têm mais, né? Essa aqui, por exemplo, tem 4 capítulos, mas todas vão ter mais ou menos a mesma quantidade de páginas, tá? Como é que vai funcionar lá no grupo do Telegram? No grupo de avisos, que vocês não devem silenciar, porque é onde eu vou mandar as metas, eu vou mandar a meta da semana. Então eu vou mandar para vocês quais são os capítulos que vocês têm que ler na semana, tá? Então vão ter 3 mensagens, por exemplo, lá na semana 1. A mensagem do capítulo 1, a mensagem do capítulo 2 e a mensagem do capítulo 3. Se vocês tiverem alguma dúvida lendo o capítulo 1, vocês podem mandar na thread, nos comentários dessa mensagem do capítulo 1. Lá vocês podem mandar dúvida, a comunidade, os colegas de vocês podem tentar responder, eu posso ajudar a responder, e se eu achar que vale a pena deixar para aula ao vivo, eu deixo para aula ao vivo e a gente resolve na aula ao vivo. Não deixem de mandar qualquer dúvida, tá? Lá no Telegram. Não deixem dúvidas para trás. Resolvam todas as dúvidas. Até mesmo caso eu venha não entender ou não saber alguma coisa, eu vou atrás, eu vou saber aonde procurar para tirar essa dúvida de vocês. Tá bem? Então é isso. Vocês, por exemplo, na semana 1, vão ter 3 mensagens lá para cada um dos 3 capítulos. Lá vocês podem mandar a dúvida específica daquele capítulo naquela mensagem. Tá? Aqui na semana 4 vão ter 4 mensagens, porque são 4 capítulos. Certo? E então a gente vai ter a meta da semana, que é esse conjunto de capítulos, pequenas metas de capítulo, certo? Que são os 3 capítulos. E vocês vão ter algumas atividades para realizar a cada semana, que eu vou explicar agora no próximo vídeo. Tá? Então essa é a divisão. A gente vai começar o livro falando um pouco sobre o homem, dando uma visão geral sobre o homem, sobre o humano, certo? E aí a gente vai descrevendo algumas ciências, algumas práticas do homem, como, por exemplo, o homem como fazedor, que é aquele que produz coisas, o homem como ator, que é aquele que age moralmente, certo? Se preocupa com o bem e com o mal, e o homem como conhecedor, que é aquele que conhece a realidade e, a partir desse conhecimento, deveria atuar melhor enquanto ator e deveria construir coisas melhores enquanto fazedor, certo? Ou simplesmente se manter como um conhecedor que transmite o conhecimento dele para o próximo, ou seja, um professor, ou um aconselhador, ou um pai que transmite conhecimento para o filho. Tá? Então aqui são 3 dimensões do homem que se integram, formam uma unidade, e se a gente estiver, enquanto pessoa, bem em cada uma dessas dimensões do homem, se a gente estiver desenvolvendo, se a gente estiver treinando, se a gente estiver buscando nos desenvolver em cada uma dessas dimensões, com certeza a gente vai estar muito ocupado, não vai ter tempo sobrando, vai diminuir as chances de ter depressão, ser infeliz, vai diminuir as chances de chegar no final da nossa vida, olhar para trás e se decepcionar. Isso acontece, tá? Então, são coisas que, a partir desse curso, desse clube, vocês vão levar para a vida de vocês, e vocês vão carregar isso com vocês, direções de tarefas, atividades, maneiras de melhorar a si mesmo enquanto pessoa,
que vão durar a vida toda de vocês. Aqui é apenas o princípio, a gente vai desenvolver isso, dar um início e vocês vão ao longo da vida ir aprimorando cada uma dessas dimensões, tá? E no final a gente atinge aqui a finalidade do livro, as últimas questões, que são uma breve descrição acerca de questões difíceis de filosofia sobre infinitude, eternidade e materialidade da mente e Deus, tá? E que é o ápice da metafísica aristotélica, é Deus, é o primeiro motor, tá? Lá no livro 12 ele prova que existe um primeiro motor, que existe um ser imaterial puro ato, que é o movente inicial do universo, tá? Então esse é o ápice, vai ser a parte final do nosso clube aqui dessa edição Aristóteles para Todos. Então a gente começa no homem, vai descrevendo o homem e chega em Deus, falar um pouco sobre Deus, tá? E o certo deveria ser voltar para nós mesmos de novo, né? Para trazendo agora esse conhecimento que a gente obteve, a gente olhar para nós mesmos e tentar melhorar-nos, certo? Mas esse aqui então é a divisão. E não se preocupe que eu vou mandando elas ao longo da semana. Isso é só para vocês terem uma ideia, uma visão acerca de como é que vai ser as semanas. Tá bem? Então tá. Até mais.